Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicoterapeuta em psicodrama, psicodramatista. Ontem, uma paciente minha, ela manda para mim cedo, mas 6h30 eu recebo essa mensagem dela, ela reencaminhando uma mensagem que ela havia recebido no trabalho, indignada com o teor da mensagem. Eu havia afastado do trabalho para tratamento de um processo psiquiátrico que ela está passando a semana passada. E ontem ela recebeu uma mensagem anônima em que transcrevia uma suposta receita com o nome de uma pessoa qualquer, dizendo que a queixa era falta de sono e falta de atenção, e a prescrição era sair do Facebook, sair do Instagram, desligar a rede social. Pouco importa a intenção da pessoa que haja mandado, mas para ela soou como uma profunda agressão, uma profunda desqualificação. E aí me veio a vontade de conversar um pouco sobre isso, que é um aspecto do dia a dia de nossa atividade psiquiátrica, que é a profunda discriminação que todo paciente psiquiátrico sofre. Ele sofre discriminação das pessoas ditas sadias, se é que existe essa coisa. Ele sofre discriminação, muitas vezes, de outros médicos, de outras especialidades, que desqualificam a doença psiquiátrica. Então, regra geral, o paciente psiquiátrico é visto como algo entre o demoníaco e o imaginário. Ou é, como historicamente apareceu na história na humanidade e até hoje, de que as patologias psiquiátricas sejam frutos de uma doença sagrada, de um acometimento, de uma possessão qualquer. Não esqueçam que o primeiro nome de epilepsia era de morbo sacro, quer dizer, a doença sagrada. Porque se imaginava que a queda e a crise convulsiva era como se fosse uma possessão por um Deus. Então, até hoje, essa discriminação que vai, de um lado, ver como algo demoníaco, como uma possessão espiritual, e do outro como sendo falta de força de vontade, imaginação ou coisa que o valha, coloca o paciente psiquiátrico numa situação muito ruim. Porque muitas vezes essa própria discriminação feita pelos outros para ele, também existe dele para consigo. Ou seja, como se fosse uma autodiscriminação. Do mesmo jeito que todas as pessoas que estão me escutando em algum momento usaram a terminologia psiquiátrica para brigar, para xingar, para desqualificar alguém, então essa mesma pessoa que busca o psiquiatra, ele não tem como dissociar na cabeça dele que em um momento ele chamou alguém de idiota, em algum momento ele chamou alguém de louco, em algum momento chamou alguém de histérico, e quando isso se aplica a ele, a discriminação vem do mesmo jeito, ou se trata de imaginação, ou seja, falta de força de vontade, porque de uma certa forma é isso que passa pela cabeça da maioria das pessoas. Quando se coloca o adjetivo psicológico, parece que soa aos ouvidos da pessoa como sendo isso é imaginação, isso não existe, e se a pessoa quiser se livra disso. A outra questão é que os diagnósticos, em geral, não discriminam as pessoas, mas algumas doenças historicamente sempre discriminaram. Lepra foi uma delas, que por definição a pessoa acometida era afastada do convívio social, a ponto de ter que ser mudado o nome para evitar isso. Hoje se chama hanseníase. Tuberculose durante muito tempo foi algo poético e depois virou uma coisa altamente discriminada. No final do século XIX, os poetas românticos acometidos de tuberculose, isso era algo romântico. A palidez, a fraqueza era algo visto como romântico. Mas posteriormente, os pacientes acometidos de tuberculose eram
colocados em unidades separadas, eram apartados da vida social. E os ditos loucos, ou seja, os pacientes psiquiátricos, que até hoje, com muita dificuldade, ainda continuam sendo vistos como a única forma de tratar. Isso a gente pode ver na linguagem corriqueira. Ah, está precisando se internar. Toda vez que você escutar alguém dizer isso de uma forma agressiva, quando se refira, seja a político, seja a outra pessoa, que for, ele está precisando se internar, pergunte, o que você espera de uma internação? Qual é a finalidade de uma internação? Em medicina, a finalidade de uma internação é promover um tratamento que não é possível ser feito de forma ambulatorial. Ou porque o porte é muito alto do exame, do tratamento, ou seja, tem equipamentos que não podem ser usados, ou porque a condição do paciente exige um cuidado mais delicado. Isso, em medicina em geral, é assim. Nós estamos em tempo de Covid e nós estamos vivendo isso. A maior parte das pessoas é tratada ambulatorialmente. Algumas pessoas são internadas. Algumas pessoas dessas internadas irão para a UTI. Então, existem níveis de atendimento. Mas quando se pensa em paciente psiquiátrico, parece que a única alternativa é apartá-lo. Tem que se internar. E se refere a tudo, a dependência química, quadro psicótico, crises ansiosas. Parece que, no caso de psiquiatria, a internação é muito mais para lidar com o sofrimento pessoal de quem está recomendando, com a angústia pessoal, com a impotência pessoal, do que propriamente para promover um tratamento. Porque se você fizer essa pergunta, sempre que você escutar, por que não interna ele? Pergunte, o que você espera? Porque em psiquiatria as coisas não se comportam do mesmo jeito. As pessoas não se comportam em psiquiatria do mesmo jeito. Ninguém pensa em internar qualquer situação de resfriado, que a pessoa esteja com garganta seca hoje, como nós estamos vivendo. Ninguém vai recomendar imediatamente a internação vá para a UTI. Não. As pessoas têm um bom senso até certo ponto em relação à doença clínica. Mas em relação à patologia psiquiátrica, não. Parece que, como eu já disse algumas vezes aqui, parece que psiquiatria é uma especialidade feita muito simples, porque parece que só existe um diagnóstico, tudo é loucura, e parece que só existe um tratamento, que é internação e tranquilizante. Por isso que eu já disse algumas vezes aqui, e sempre digo ao paciente, que psiquiatria pode ser muito difícil, porque discriminar, dar detalhes das coisas, chegar a um diagnóstico não é fácil, ou pode ser muito fácil, na medida em que nivele tudo e chame tudo de loucura, coloque tudo na mesma forma de tratamento, como uma maneira de livrar-se o que um escritor austríaco chamado Stefan Zweig, ele escreveu um livro chamado Coração Inquieto. Ele morreu aqui no Brasil por suicídio em 1941, era austríaco. Da mesma turma, da mesma período da Viena, do final do século. Ele era contemporâneo de Freud, amigo, etc. Freud, Jung, toda essa camarilha de Viena. E Stefan Zweig escreveu um livro chamado Coração Inquieto, em que o livro todo é para chegar a um parágrafo em que o médico, que atende o personagem principal, diz a ele, o que você está tentando fazer não é ajudar a pessoa, é resolver o seu incômodo pessoal, a sua inquietude do seu coração, na medida que você está propondo uma solução para ela, não porque seja melhor para ela, mas porque é melhor para você para resolver sua inquietude. Então hoje eu começo com uma indignação, porque eu sempre me indigno com isso, de que o paciente psiquiátrico não tem direito a uma licença psiquiátrica, a uma licença para tratamento médico, que é sempre visto como enrolação, é sempre visto como muito fácil, é muito fácil alegar que está nervoso e não ir trabalhar. Se uma pessoa afastada por uma cirurgia, por um tratamento oncológico, ela é encontrada no shopping por colegas de trabalho, ela estando ainda de licença, os colegas vão louvar a recuperação dela. Que bom! Não se preocupe em voltar. O que importa é que você se recupere. Que bom que você está melhor. Se o mesmo paciente psiquiátrico afastado por um tratamento para um tratamento psiquiátrico, vamos supor, por 10 dias ou 15 dias, ele é encontrado na rua, no mesmo shopping, é visto, a boca pequena vai ser dita. Tá vendo? Sem enrolação. Podia não estar trabalhando para vir passear. Por quê? Porque não é visível. E parodiando o dito de Antoine-Exupéry, Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe,
Nesse caso específico, realmente o essencial é invisível para os olhos. A doença psiquiátrica não é visível fisicamente, ela não se exterioriza boa parte das vezes. E pelo fato de não ser exteriorizável, ou seja, não é observável muitas vezes pelo olhar, é visto como enrolação, é visto como imaginação, falta de força de vontade, fraqueza de juízo, que aliás é uma expressão comum de se usar, né? A pessoa com uma patologia psiquiátrica é fraca do juízo, como se a sanidade fosse sinônimo de força de juízo. Aliás, eu vou lembrar uma coisa que eu costumo brincar desde essa época de pandêmica toda, quando me perguntaram uma vez como é que estão as coisas, os pacientes, eu disse e repito, as pessoas ditas sadias pioraram bastante. Os assim chamados sadios sentiram na pele o que é sofrer uma angústia terrível, o que é sofrer uma incerteza terrível, e talvez por isso começassem a ver que recorrer a uma ajuda psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, não se trata de fraqueza, se trata de um apoio necessário em determinado momento. Tal como eu uso óculos para produzir um apoio para a minha miopia. Sei que não é tão simples reduzir as coisas, nivelar as coisas a esse ponto. Mas não deixa de ser uma analogia. É uma ajuda possível para uma dificuldade existente. Resumindo, o paciente psiquiátrico ele não tem direito de ter a patologia dele, é discriminado por ela, é discriminado por si mesmo, que eu já escutei muitos pacientes reclamando consigo, como se o que eu vou fazer aqui é obviamente uma caricatura. A paciente uma vez me disse que ela quase que ela fazia assim: eu não me permito sentir o que eu estou sentindo, é um absurdo o que eu estou sentindo. Ela reclamava dela moralmente pelo sintoma que ela apresentava. A mesma coisa que ela faria com a funcionária dela, com a irmã dela, com um parente dela. Então essa discriminação, que é uma autodiscriminação, no sentido da pessoa não aceitar que o cérebro, que a mente possa funcionar e precisar mal e possa precisar de ajuda. A discriminação externa, a discriminação profissional, feita por médicos profissionais da saúde, que encaram muitas vezes a patologia, mudou muito, mas já foi pior, bastante pior. Mas ainda assim existe, como se ter uma patologia psiquiátrica se resolvesse como saia, viaje, descanse a cabeça, esfrie, vá procurar alguma coisa que fazer. Essas soluções ditas rápidas assim, que lembram, e eu vou terminar, O Coração Inquieto, de Stefan Zweig. É uma pena que esse autor, você só encontra hoje ele em sebo. Stefan Zweig, quando ele se referia ao coração inquieto, que muitas vezes a proposta da ajuda não se trata nada mais, nada menos que resolver a própria inquietude da impotência de não saber como lidar com aquilo. Tchau.